Amém. A paz do Senhor, meus amados. Maravilha. Eu estava ali no momento do louvor e da oração, e nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo, né? É a pessoa mais importante que nós temos, porque o Espírito Santo está conosco todos os dias. E você pode falar com Ele a hora que você quiser. Então, falar do Espírito Santo é falar de alguém que conversa comigo todos os dias. E eu estava lembrando de um louvor que você conhece muito bem. Eu vou cantar um pedacinho, eu peço que você me ajude, que eu sei que você sabe, que é assim, ó. Vem me visitar hoje aqui. Sabe? Então vamos fazer só um coro bonito. Vem me visitar hoje aqui, Espírito vem, Espírito vem. Repetindo, vem me visitar hoje aqui, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você pode sentir Ele aí juntinho de você. É só para você lembrar que quando nós cantamos, Ele já está presente. E quando Ele está presente, Ele já se move em nós e se move através de nós. O assunto que vamos falar hoje aqui é uma mensagem muito conhecida. No primeiro capítulo de Lucas, se você abre comigo, no versículo 5. Fala da história de Zacarias e de Isabel. E o que tem isso a ver com o Espírito Santo? Aqui começa tudo, a partir daqui começa aquele que abriria o caminho para o nosso Salvador. E eu estava me lembrando que a Bíblia fala que Deus falava aos nossos pais por meio dos profetas. Mas quando Deus queria falar com o povo e queria levantar um líder, um percussor, Ele enviava anjos e falava diretamente com aquele quem iria conduzir o povo. Foi assim com Gideão. Foi assim com Moisés através da sarça, e foi agora assim também com Zacarias. E agora quem fala conosco? A partir do momento que o véu se abriu, todos nós temos acesso ao Espírito Santo. Então você vai ler sobre Ele e vai estar conversando com Ele, e Ele vai envolver a sua mente, envolver o seu coração. E se você tiver vontade de dar glória, se você tiver vontade de falar em línguas estranhas, deixa fluir, porque Ele já está presente. Aleluia! Que maravilha! No versículo 5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote de nome Zacarias, do turno de Abias, das mulheres que eram das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e andando irrepreensível em todos os mandamentos e ordenança do Senhor. Versículo 7. E não tinha filhos, porque Isabel era, e ambos eram avançados de... Então aqui nós já começamos a ver algo ao contrário daquilo que nós imaginamos. Mais um detalhe, eu vou ler aos poucos, porque eu gosto de ler assim. A Bíblia fala que existia, então, no tempo do rei Herodes, um sacerdote, cujo nome era Zacarias, casado com a mulher Isabel. Mas a Bíblia fala um detalhe importante, que nós temos que tirar isso como lição para a nossa vida, que ambos eram irrepreensíveis em todos os quê? Todos os mandamentos que o Senhor ordenara. Preste bem atenção como que Deus trabalha na nossa vida. Como que o Espírito Santo vai encontrar lugar em mim, em você, para Ele manifestar o poder dEle. Porque o Espírito Santo, Ele não é um agente, Ele é o próprio Deus agindo em nós. Aleluia! E Ele encontra nesse casal algo que agrada a Ele. E a Bíblia fala que, no versículo 8, ora, que aconteceu, chegando os dias de Zacarias, que ele trabalhava como sacerdote, ele foi sorteado de levar o incenso para ser queimado.
E o povo fala aqui que o povo ficava do lado de fora, orando ao Senhor. E quando Zacarias, ele está lá dentro do templo com incenso, o povo orando, no versículo 11 diz assim: apareceu-lhe um anjo do Senhor. Apareceu-lhe o quê? Em pé à direita de quê? Do altar do incenso. Então o anjo estava à direita dele. Então a Bíblia fala que Deus ordena anjo ao nosso. Então quando eu falei que Deus falava aos nossos pais pelos profetas, mas quando ele queria falar, levantar alguém para liderar o povo, ele enviava anjo. E aqui o anjo chega e fica em pé do lado direito do altar do incenso. E Zacarias, no versículo 12, diz assim: vendo Zacarias, perturbou-se e atemorizou-se e tremeu. E disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi... Opa! Mas o que eles eram antes? Ambos andavam justamente cumprindo os mandamentos. E Zacarias e Isabel oravam para que eles tivessem o quê? Mas Zacarias deixou de ir para o templo, levar o incenso, queimar o incenso? Sim ou sim? Então, olha o princípio. O segredo é você não parar. O segredo é você perseguir a promessa. E Deus aqui fala para ele: ouvi a tua oração. E disse para ele, ó: Isabel, tua mulher, na parte B do 13, te dará a luz. Te dará o que? A luz. Te dará um filho. E chamarás pelo nome de João. Olha que coisa interessante. Deus começa a conversar com Zacarias através do anjo Gabriel, explicar tudo o que iria acontecer. E Zacarias diz aqui no versículo 14, que diz assim: e terás alegria e exaltação, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Opa! Isabel era estéril. Agora Deus fala para Zacarias que o filho que ela vai dar a ele vai gerar alegria. Então aquela que era triste terá alegria e dará alegria. Muitos de nós chegamos na presença do Senhor estéril, seco. Mas quando nós abrimos o coração, o Senhor fala conosco: eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que buscar. Aleluia! Então aqui quebra essa sequidão, essa esterilidade. E Zacarias agora recebe essa palavra de alegria. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: eu estou estéril, eu não estou frutificando no Espírito, eu não consigo sentir mais a presença do Senhor. E eu digo para você: aquela que era estéril vai dar a luz. E se a luz de Deus entrar na sua vida, toda a esterilidade espiritual hoje é cessada. Aleluia! Oh glórias! Coisa maravilhosa! Muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante de quem? Deus vai te fazer grande. Bata no seu peito assim: Deus vai me fazer grande. Começa a profetizar sobre a sua vida: Deus vai me fazer grande, porque eu não sou mais estéril. Aleluia. Aí ele disse: não beberás vinho, nem bebida forte, nem cerveja, nem cachaça, nem champanhe, nem nada. Então crente não pode beber nem cachaça, nem champanhe, nem cerveja, e muito menos vinho. Porque ele disse: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então a alegria aqui que ele ia transmitir, ele não precisaria se embriagar, porque muitos quando estavam no mundo era aquela pessoa apática, mas quando bebia fazia o que não sabia, se alegrava. Por isso que ele fala: não será dado a vinho nem bebida forte. Porque o Espírito Santo, quando ele vem sobre nossas vidas,
como nós cantamos aqui, você vai falar em outras línguas que você nunca imaginou falar. Porque é o Espírito falando através de você, você edificando a sua vida através das línguas estranhas. Por isso, Deus dá detalhe, Deus deu um nome e diz como que ele tinha que se comportar. Deus deu um nome para mim e para você. Não esse nome, mas um nome novo. E Ele já disse para mim e para você, vocês são separados, porque através de vocês eu vou manifestar a minha glória a este mundo. Aleluia! E o mais interessante, e aqui que eu quero começar a falar com você, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua glória. Preste bem atenção. Naquele tempo, Deus falava com o povo através dos profetas, falava com os líderes, com os percussores através de anjos. O Espírito Santo ainda não estava sobre ninguém, ele vinha, usava e o povo ouvia. Agora, o anjo do Senhor está fazendo uma promessa e dizendo, ele vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Aleluia! Mas como? Se o Espírito Santo não estava sobre ninguém ainda, mas Deus, ele trabalha de uma forma espetacular. E ele diz, será cheio do Espírito Santo do ventre da sua mãe, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Porque quem convence o homem é quem? Quem que convence o homem? João seria o percussor de Cristo, para ele preparar o povo de Deus, para aceitar a mensagem de Cristo, ele precisaria estar cheio do Espírito Santo, porque antes deles, profetas, reis, sacerdotes, profetizaram e ninguém ouviu, e ninguém se convenceu. Por isso Deus está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito sobre João, e ele vai pregar, e o povo vai escutar e vai se converter. Aleluia! Uma das características de quem é cheio do Espírito Santo, ele quer pregar, e não importa onde. Quem tem o Espírito Santo não consegue ficar sem falar do amor de Deus, porque o Espírito Santo, ele impulsiona você. Interessante que hoje eu entrei numa casa, e de repente nós começamos a entrar num assunto, e daqui a pouco eu estava falando de Jesus para a mulher. E eu depois falei assim, você pertence a alguma igreja? Eu sou da igreja de Roma. Mas eu falei de Jesus impulsionalmente pelo Espírito Santo. Quando eu vi, eu já estava dentro da casa dela. E eu falei de Jesus para ela. E ela falou, minha irmã está indo numa igreja evangélica. E ela está descobrindo um monte de coisa que nós sofremos, que precisamos consertar. Eu falei, eita, glória a Deus. Então quando você está cheio do Espírito de Deus, Ele vai te colocar em lugares para você falar do amor de Deus. E aquelas pessoas que vão te ouvir, vão se converter. Olha o que ele diz aqui no 17. Irás adiante dele no espírito de Elias, na unção de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e aos desobedientes ao prudente. A prudência do justo, para preparar o Senhor um povo disposto. Quem está disposto a adorar aqui? Quando o Espírito Santo, através de alguém, ministra sobre a nossa vida, cria em nós uma disposição, um desejo de conhecer aquele a quem você está falando. Aleluia! Esse é o poder do Espírito Santo que foi derramado para mim e para você. Então, se você está aqui nessa noite, se você está na sua casa nos assistindo, você não é mais estéril, porque você teve encontro com Jesus. Mas se você está se sentindo estéril, eu quero declarar sobre a sua vida que nascerá sobre ti a luz do Espírito Santo, e vai te envolver, e vai te cobrir. Aleluia! E aqui nós estamos falando de Zacarias, Isabel e João Batista.
Estamos falando de João Batista agora, que vai chegar cheio do Espírito Santo, já com uma promessa de fazer isso tudo. Você sabe qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Deus já sabe o que você tem que fazer. O que nós precisamos é entender o propósito de Deus na nossa vida para manifestar a glória dele nesse mundo. Porque já está escrito, já está determinado. Quem sou eu e quem é você? O que temos que fazer já está anotado na caderneta de Deus, nos dedos de Deus, aonde estiver, já está determinado. Mas às vezes nós recuamos, achamos que nós não temos condições. Olha para Zacarias, ele disse, olha, eu já sou velho, minha mulher já passou os costumes. Mas a promessa quem fez era fiel para cumprir. Deus não quer saber como você chegou aqui hoje. Você pode até ter chegado aqui hoje, ter tomado uns goles, eu não sei quem está aqui. Mas se você abrir seu coração, essa terra que está seca, Deus vai encharcar ela, vai molhar, vai tirar essa ação do álcool ou da droga e vai derramar o Espírito dele sobre ti. Aleluia! Basta você aceitar. Só eu aceitar e você aceitar, que ele vai trabalhar na nossa vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Vamos para o versículo 21. E o povo estava esperando por Zacarias, e admiravam-se que demorava no santuário, e saindo ele não lhe podia falar. Então entenderam que teve uma visão no santuário, e fazia por aceno, e permaneceu mudo. Aleluia! E aí no versículo 23, que eu quero que você entenda, e sucedeu que, completando os dias do seu serviço, voltou para... Isabel estava junto dele? A promessa do anjo chegou até Zacarias, ele estava onde? Lá no templo. Fala, eu sou templo de Deus. Oh, glória, se eu sou templo de Deus, já estou ouvindo ele falar comigo, aleluia. Não importa se o meu cônjuge, o seu cônjuge está em casa, o que ele está prometendo aqui, que ele vai derramar o Espírito dele sobre mim e sobre ti. E vai nascer algo sobrenatural na nossa vida. Aleluia. E diz assim no 24, depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu opróbrio, a minha vergonha, entre os homens. Ele chegou em casa, fez o serviço que ele tinha que fazer. Isabel entendeu que ela estaria grávida e ficou quieta. Não saiu de casa, não se apareceu para ninguém. Ela ocultou por 5 meses. Como é que uma mulher oculta por 5 meses uma gravidez? Já vi gente que esconde até 9, né? Vou dirá 5. Passou mal, foi para o hospital, pensou que era uma apendicite, era um neném. Mas ela ficou na dela. Quem recebeu a promessa? Quem que recebeu a promessa? Quem recebeu a bênção? Junto com Zacarias, é claro, né? Mas ele não sabia. Ele sabia que o anjo falou, mas o tempo ele não sabia. O tempo é Deus que determina. Oh, glória! Aí olha que coisa maravilhosa, no versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo que visitou Zacarias, enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem despojada de um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, da onde viria a descendência de Cristo, da raiz de Jessé, Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, onde ela estava, disse, alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Olha que coisa interessante. No 6º mês, Maria não sabia nada, Isabel não sabia nada de Maria, mas o anjo Gabriel vai lá onde está Maria. Você está conseguindo conectar aonde o Espírito de Deus está nos levando? O processo para nós chegarmos a essência, receber esse poder, como que Deus trabalhou, preparando o caminho para mim e você hoje, ter acesso direto ao trono da graça, direto ao Espírito Santo que está aí do teu lado, que está dentro de você.
Porque ele precisaria trabalhar dessa forma para que eles viessem entender. Porque naquele tempo não tinha como expressar essas coisas dessa forma. Então Deus foi trabalhando. Deus está trabalhando de uma forma na sua vida, para quando você chegar em tal lugar, a presença dele vai ser tão forte na sua vida, que as pessoas vão perceber e vão glorificar a Deus. Aleluia! Que coisa mais linda como Deus trabalha. E ela ficou ali, se perturbou. Que palavra é essa? Que saudação é essa? O que será isso? Ela não sabia de nada. Quem sabia era Zacarias. Isabel já estava grávida, mas Maria não estava sabendo de nada. Como? Deus está olhando assim para mim e para você. Eu achei graça em você. Eu achei graça. Mas ele disse o que imediato que ele iria fazer? Ele já achou graça, porque você está na presença dele. O seu coração tem prazer na lei do Senhor. Os seus pensamentos são os pensamentos de Cristo. E agora ele vem e diz assim: entrando o anjo, onde ela estava, disse a graça, no 29, e ela perturbou muito com essas palavras, e pôs-se a considerar que saudação era essa. No 30, e disse o anjo: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Primeiro ele falou, agraciada. Agora ele está dizendo, ó, diante do Senhor, você foi escolhida. Deus escolheu você, igreja. Deus escolheu, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Deixe o Espírito trabalhar no seu interior, aleluia. E aí ela no 31 diz, e eis que conceberá no teu ventre e darás à luz um filho. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O que ele disse que para Zacarias que João seria? Lembra? Que ele disse que Zacarias teria a mesma unção, a mesma ousadia de Elias. João Batista, isso aí, obrigado. Que João Batista teria o mesmo espírito, a mesma ousadia, a mesma intrepidez. Como é que Elias pregava? Elias chegou diante dos profetas de Baal, fez um desafio. Clama o seu Deus aí. Talvez ele esteja dormindo. Pode clamar, pode gritar, porque eu me garanto, porque o meu Deus é comigo. Por isso que João Batista tinha que ter o mesmo espírito de Elias, porque ele ia encontrar pessoas igual Elias encontrou lá atrás. E muitas das vezes nós temos que ter essa mesma ousadia. Aonde nós entrarmos, aonde nós formos. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de medo, não de covardia. Porque o Espírito Santo, ele não teme a nada. E quem tem o Espírito Santo não precisa temer a nada. Foi o que o anjo disse para Maria: não temas. Aleluia. Não temas, o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em você. E nós vamos sim com ousadia. Nada pode nos calar, nada pode nos deter, porque essa obra é do Espírito Santo, aleluia. Oh glórias, oh maravilhoso. Ele assumirá o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino dele aqui, olha que coisa linda, não teve fim. O de João Batista teve, o de Elias teve, o de Moisés teve, mas o do Espírito Santo, ele não tem fim, aleluia, aleluia. Ele reina para sempre dentro de mim, dentro de você. É esse poder maravilhoso. E nós estamos entendendo, vou ver se dá tempo de terminar, que eu quero que você entenda. Oh, aleluia. E aí Maria no 34 diz assim para o anjo. Aí eles começam a conversar. Eu e você temos que conversar com o Espírito Santo. Você tem que parar e conversar. A oração às vezes ela tem que ser um monólogo. Eu falo, ele fala, eu escuto. E ela começa, como que vai acontecer isso? Diferente de como ele respondeu para Zacarias. Olha a diferença. Zacarias perguntou e falou: já que você duvidou, tu vai ficar mudo. Você não sai dando com as línguas por aí. Porque a obra que eu vou fazer em ti é interna.
Ninguém vai saber. E ficou oculta por 5 meses. E só foram saber quando o menino nasceu. Porque o Espírito Santo, ele sabe como trabalha. A Bíblia fala que ele tem ciúme. Tem coisa que você não pode abrir a boca demais. Você tem que guardar no Espírito, porque é você e o Espírito Santo. É eu e o Espírito Santo, essa intimidade. Aí Maria disse aqui, ó. Então disse Maria o anjo: como será isso, visto que não conheço varão, não sou casada, não tenho marido, tenho namorado? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo e a sua sombra lhe porá sobre ti. Olha que coisa maravilhosa. Até aquele momento, o Espírito Santo vinha, usava os profetas, eles voltavam, agora ele está dizendo: virá sobre ti e vai te cobrir. Quando cobre, vai o quê? Envolver. E quando envolve, você sente o calor. No inverno, quando a gente põe aquele cobertor e que você passa aqueles 5 minutos da temperatura do teu corpo e ir adaptando ao ambiente daquele cobertor, você sente aquilo como se estivesse na sua pele. Então envolve, e vai te envolver, e você vai ficar grávida, e você vai dar à luz. Aleluia! Começa a gerar. E quando Maria ouve isso, ele disse também: será santo de Deus, que será nascido, será chamado Filho de Deus. Aí ele fala no 36, aí agora começa a fofoca santa. Ó, vou te contar um negócio que você não sabe, Maria. A sua prima Isabel, olha, está escrito aqui no 36. Eis que Isabel, tua parente, também ela concebeu. Ele não disse que ela ia conceber, já estava nela. E ela vai dar à luz um filho na sua velhice. E esse, olha só, é o 6º mês que ela já está grávida. E lembra que ela era estéril, né? Entenda. O anjo do Senhor contando para Maria algo que já tinha acontecido há 6 meses. Agora que eu quero que você entenda, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que acontece comigo e com você, quando nós iremos a tal lugar ou estamos diante de alguém. O anjo do Senhor disse isso tudo para ela. E ele disse: sabe por quê, Maria? Porque para Deus não haverá impossível. Então disse Maria: eis aqui a tua serva, faça de mim segundo a tua vontade, a tua palavra. E o anjo do Senhor ausentou dela. Naquele mesmo dia levantou-se Maria e foi aonde? Apressadamente na região das montanhas, numa cidade da Judéia. O Espírito Santo começa a movimentar. O Espírito Santo começa a movimentar. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: o Espírito Santo está movimentando. Fala com fé, com alegria, porque ele acha que até correu agora. Ele está movimentando. Tira Maria da onde? Lá do seu conforto, para outra banda, lá na Judéia. E ele diz aqui, a Bíblia, que aconteceu algo sobrenatural. Aleluia, preste atenção agora. Oh, aleluia. Entrou na casa de quem? De Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança soltou no seu ventre, aleluia, ela sentiu alegria. O Espírito Santo que estava em Maria tocou em Isabel. E João Batista cumpre a promessa, foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Aleluia. Tem gente aqui que está no ventre ainda, o Espírito Santo vai te visitar. Aleluia. Quando ela diz graça e paz, mexeu. Algo sobrenatural aconteceu aqui dentro, Maria. Quando você me saudou, a criança pulou de alegria. Aleluia. Que coisa mais extraordinária. Isabel ficou cheia de quê?
Isabel ficou cheia de que, igreja? Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, quando nós vamos até alguém e nós saudamos ela, o Espírito de Deus que está em mim envolverá ela também será batizada, ela também receberá a promessa, a porção. Se você está cheio do Espírito Santo, profetiza para esse irmão do seu lado, diga: eu profetizo que você vai ficar, que você está cheio do Espírito Santo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Porque tinha que ter um caminho, tem um processo. E o processo de Deus é lindo. Começa lá no altar, no incensário com Zacarias. E vai caminhando. Acha Isabel. Isabel tem contato com seu marido. Imediatamente ela aparece para Maria, fala tudo, conta tudo. E Isabel não saberia de nada que João seria cheio do Espírito Santo, a não ser o seu pai que estava mudo. Ninguém precisa saber. É você e Deus. É eu e Deus. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Você precisa, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Porque tem pessoas que estão padecendo, tem pessoas que estão vivendo dentro da igreja sem sentir esse mesmo gozo. E muitas das vezes nós sentamos do lado e nem estendemos a mão e diga: eu te abençoo, eu declaro que esse culto vai ser uma bênção, eu declaro que você vai sair daqui hoje renovada porque eu estou renovado, aleluia. Nós temos que ser contagiante, aleluia. Você precisa sentir isso. O sobrenatural de Deus não precisa de muita coisa, é só eu me envolver com Ele. O Espírito te envolverá. E aquilo que eu falei no início, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é impossível nós ficarmos parados. Se você está desanimado, desanimada, você que está em casa, desanimado, refaz o seu caminho. Vê se o Espírito Santo habita em você. Porque o Espírito Santo, quando entra numa pessoa, ele não sai mais a não ser que eu permita praticando coisas ilícitas. Mas nem eu e nem você estão praticando coisas ilícitas que desagradam ao Espírito. Nós estamos buscando cada vez mais se aproximar de Deus. E quando nós se aproximamos de Deus, nós recebemos mais dessa porção, mais desse renovo. Aí vem os dons de língua, aí vem os dons de cura, aí vem os frutos do Espírito. Aí começa a manifestação do poder de Deus, aleluia, aleluia. E hoje nós estamos aqui diante dEle, diante daquele que tem todo o poder. Essa pessoa tão suprime, que quando eu saio de casa, eu falo: Espírito Santo, vão comigo. Espírito Santo, eu vou viajar, vão comigo. Espírito Santo, eu vou orar, ora comigo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou comer, fica aqui comigo enquanto eu como. Espírito Santo, eu vou visitar alguém que está precisando ser tocado, toca nele através da minha vida, Espírito Santo, eu preciso. Aleluia. Espírito Santo, eu quero almas que estão longe de ti, eu quero ver vida ser transformada. O Espírito Santo, ele fala: é esse que eu preciso, é com esse que eu conto. Então, se você está vivendo nesse tempo de apagão espiritual, é hora de você retomar, a voltar a ser a brasa acesa. Um fato que me chama a atenção, quando o Senhor Jesus aparece no meio do caminho para Saulo e derruba ele do cavalo, que Deus chega para Ananias e disse: olha, vai em tal lugar que Saulo está lá clamando, orando, você vai lá até ele. E Ananias, quando chega e impõe as mãos de Saulo, a Bíblia fala que as escamas caem dos olhos dele, ele volta a enxergar fisicamente, mas também diz que o Espírito Santo encheu Paulo naquele lugar, aleluia. E Paulo sai dali anunciando o Evangelho de Jesus até o dia da sua morte. Aleluia! Oh glória, é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que sejamos transbordantes. Que o Espírito de Deus transborde através da nossa vida.
e que possamos ser agente de Deus sim agora, por intermédio do Espírito Santo, para tocar em pessoas, serem curadas, serem transformadas e serem salvas e serem cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh glória, se coloca de pé por favor. Oh aleluia. Oh glórias. Alabaxerebanai. Labaxidecanterebalabassurianderebanai. Aleluias, aleluias, aleluia. Aleluias, aleluia, meu Senhor amado. Feche os seus olhos agora e começa a falar com o Espírito Santo. Começa a falar com o Espírito Santo o quanto você precisa, o quanto você o ama, o quanto você quer que Ele habita em sua vida. Aleluia. Oh glórias. Oh aleluia. Move, Espírito Santo, a tua presença. Acha em nós, Senhor, um coração de adorador.